Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da formação, do desenvolvimento de equipes vencedoras em nossas organizações. Todos nós sabemos que o país vive uma situação muito difícil. Muito desemprego, muitas empresas fechando, muitas lojas já fecharam e as perspectivas não parecem tão animadoras. Mas é preciso resgatar a confiança das pessoas, é preciso resgatar o otimismo das pessoas em todos os níveis, do chão de fábrica à presidência. E todos nós temos de nos unirmos a fim de que possamos vencer esse período de grande turbulência. Nesse sentido, eu gostaria de lhe sugerir, se você é um presidente de empresa, se você é um vice-presidente, se você é um diretor, se você é um gerente, se você é um coordenador, que você adote as seguintes práticas na formação de equipes vencedoras. Porque essa equipe ou essas equipes farão uma grande diferença. Vejam vocês, o mundo inteiro tomou conhecimento de que a época tem um valor de aproximadamente $1 trilhão. Isso é quase metade do PIB brasileiro. Isso é 14 vezes o tamanho da Petrobras e 12 vezes o tamanho da Ambev. Isso é uma empresa que foi formada em 1970 por um jovem com 17 anos de idade. E ao longo desse período todo, eu já li sobre indivíduos que trabalham para a Apple que dizem que eles trabalhariam por um simples prato de sopa para trabalhar na Apple com o Steve Jobs. É bem verdade que ele morreu há 7 anos atrás, mas a dedicação, o entusiasmo, todo esse sentimento de pertencer a uma organização vencedora é visível em todos aqueles que trabalham para a Apple. E é isso que nós precisamos incutir na cabeça de nossos colaboradores. Não importa se a sua empresa é pequena, se ela é de porte médio ou se ela é de porte grande. O importante é que nós temos de enganjar as pessoas, nós temos de fazê-las proprietárias ou agirem como proprietárias da empresa onde elas trabalham. Para isso, são necessárias algumas regras fundamentais, como por exemplo, escolha para a sua equipe as melhores pessoas. E essa escolha, ela começa no recrutamento e na seleção. Se você não recruta bem, se você não seleciona bem, você jamais vai ter uma equipe vencedora. E, além disso, é preciso investir no seu treinamento diariamente. A época do homem de um livro só já passou. É tanto que quando um jovem me pergunta o que ele deve estudar para ter uma carreira executiva, eu digo, estude em primeiro lugar engenharia e depois faça um curso de administração de empresas. Por quê? Porque na crise o engenheiro perde o emprego. E aí, quem se recruta? Recruta-se bons profissionais com formação na área financeira. Além disso, eu digo que a época de um livro só já passou. Hoje o executivo, não importa o seu nível, não importa o nível do profissional, ele tem de conhecer todas as ciências, não apenas marketing, não apenas finanças, não apenas recursos humanos, não apenas área industrial, não. Ele tem de ter um conhecimento enciclopédico, ele tem de conhecer filosofia, ele tem de conhecer religião, ele tem de conhecer política, ele tem de conhecer economia, de tal maneira que ele possa ter sucesso na execução de suas atividades. Uma outra coisa que eu acho importante na formação da equipe é você estudar o perfil de cada membro de sua equipe. É preciso que você saiba decifrar as pessoas, que você saiba reconhecer as suas necessidades, os seus valores, os seus objetivos, o seu propósito de vida. Porque se você não fizer assim, você não terá uma equipe vencedora. Uma outra coisa também que eu acho importante na construção de uma equipe, é você livrar-se o mais rápido possível daqueles membros que são pessimistas,
derrotistas, preguiçosos, que para eles nada vai dar certo, nunca tem recurso suficiente, o mercado não tem condição de comprar o seu produto, entre tantas e tantas outras lamúrias. Como eu sempre digo, isso pode até chocá-lo. Eu acho que uma empresa não deveria ficar com funcionário, com empregado por mais de 2 anos, se ele não tem potencial de crescimento. O mundo moderno exige pessoas competentes, e essas competências têm de ser renovadas a cada dia. O conhecimento tem que ser renovado a cada dia. Caso contrário, eles vão ficando para trás e, consequentemente, as suas organizações. Espera-se, pois, que hoje um membro de uma equipe seja um estudante permanente, disciplinado e, sobretudo, curioso, questionador e que pensa com independência. Um outro ponto também que eu acho importante é, se você tem uma equipe, você precisa dar oportunidades iguais para todos. Você não pode tratar um com deferência em detrimento do outro, porque isso faz com que a equipe se divida. E para isso, você precisa conversar muito com todos. Você precisa fazer coaching com todos eles. Você precisa dar feedbacks. Você precisa elogiá-los. Mas também, quando necessário, não ter medo de criticá-los. Hoje eu percebo que, em razão daquilo que se denominou de o politicamente correto, muitos profissionais estão se acovardando dentro das organizações. Eles perderam a coragem de chamar um subordinado e dizer o que ele está fazendo errado, que o seu desempenho não é suficiente. E por se acovardarem, por temerem, eles ficam quietos. Eles não têm opinião. Eles não cheiram e nem fedem. Você não pode construir uma empresa com esse tipo de gente. Portanto, se você descobre rapidamente que esse seu funcionário não tem talento, não tem competência, não tem capacidade, não tem vontade de aprender, não tem atitude correta, mande-o embora imediatamente. Mande ele fazer outra coisa em sua vida. Uma outra coisa também que eu gostaria de sugerir é que no dia a dia, a sua atividade, o seu trabalho, você deveria observar o grau de paixão, de energia, de pontualidade, de disciplina, de amor que esse funcionário tem, que esse membro de sua equipe tem por aquilo que realiza. Está mais do que comprovado que quando as pessoas não têm paixão por aquilo que elas realizam, elas não chegam a lugar nenhum. Portanto, a sua empresa vai sofrer sempre. Eu tenho encontrado ao longo de minha carreira uma quantidade enorme de pessoas que estão nos lugares errados, nas posições erradas, fazendo aquelas coisas que elas não têm qualquer competência para fazer. Mas mesmo assim elas se submetem, vendendo as suas almas ao diabo para manter um salário no final do mês. Esse tipo de empregado, esse tipo de funcionário não serve para uma organização. É melhor que eles peçam admissão, é melhor que eles se afastem da organização e procurem fazer algo que o deixe apaixonado, entusiasmado, com energia e com foco para produzir resultados. Por fim, eu gostaria de dizer que se você quer ter uma equipe vencedora, você precisa enfatizar perante todos eles a importância de uma conduta ética e ilibada. Agora, tenha cuidado com o seu discurso, pois, como dizia o padre Vieira, muitas vezes as nossas palavras são como balas sem pólvora. Elas disparam, elas fazem barulho, mas elas não provocam absolutamente nada. Quando o líder não pratica aquilo que ele diz para a sua equipe praticar, ele coloca toda a equipe numa situação dificílima, porque ela não vai acreditar naquilo que ele está dizendo. Daí porque muitas vezes, nas minhas palestras, nos meus artigos,
Nas minhas conferências, eu sempre digo para os executivos: preste atenção quando o seu presidente estiver falando. Preste atenção quando o seu líder estiver falando. Não escute apenas as suas palavras, mas olhe para os seus pés para ver para que movimento eles estão fazendo. Porque muitas vezes eles dizem: nós vamos para o norte. Mas se você observar bem, ele vai estar indo para o sul. E isso gera uma incoerência, gera um mau comportamento, gera uma discordância, gera uma série de problemas para a organização. E quando você tem equipes em discórdia, em dissonância, em incoerência, você não vai formar uma equipe vencedora. Você quer ter o destino de uma Apple em sua organização? Você quer ter o destino de uma Amazon? Você quer ter um destino de uma Microsoft? Você quer ter o destino de uma Toyota? Você precisa recrutar bons profissionais, formar equipes enganjadas, apaixonadas e que estariam dispostos a fazer qualquer coisa para torná-la uma empresa vencedora, uma empresa que verdadeiramente tenha a capacidade e a condição de atrair os melhores talentos. Você poderá dizer: mas a nossa empresa não tem recursos para atrair os bons profissionais. Não, você não precisa atrair apenas indivíduos formados por Harvard, por Stanford, pelo MIT, pela Fundação Getúlio Vargas. Você quer atrair pessoas que gostam de estudar, que gostam de aprender, que têm curiosidade e que têm atitude para fazer diferente. Se você tiver atitude, se a sua equipe tiver atitude, você não precisa dos melhores jogadores. Essa equipe, que para os olhos do mundo parece ser medíocre, vai ser a vencedora. Invista na sua equipe. Quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar nossos vídeos, você vai encontrar os nossos artigos, você vai encontrar testemunhos de pessoas que passaram pela Gutenberg Consultores em projeto de outplacement, de coaching executivo, assessment, entre tantas e tantas outras atividades. Se preferir, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu terei o maior prazer de respondê-lo em 24 horas. Eu agora quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua paciência e pedir a Deus para que Ele cubra-o de muitas felicidades e muito sucesso. Eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!